E aí, pessoal, estamos de volta com mais um episódio do podcast, hoje com um tema solicitado nas nossas caixinhas, e se não me engano foi na minha, não sei se mais alguém teve esse tema solicitado. Aliás, foram vários temas que desembocam em um só. Algumas pessoas pediram para a gente falar sobre feminismo e outras pediram para falar por que às vezes a mulher é tão machista, por que às vezes tem tantas mulheres que ainda são tão submissas, principalmente na área da violência, e tudo desemboca num único tema, que é o feminismo, que não é nada daquilo que pintaram para você. Então, hoje a gente veio conversar sobre isso, né? E a gente tem uma convidada muito especial. A gente está com as nossas podcasters, Paula Esquerdo e Isadora Conde, e a gente está recebendo aqui hoje a Clarissa França, que é funcionária pública, é advogada, e vai conversar com a gente aí um pouquinho sobre o feminismo, né, meninas? Clarissa, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Antes da gente começar, queria agradecer a doutora Tabata Mendes, que é a nossa patrocinadora. Ela é Invisalign Top Doctor, então a Tabata trabalha com a inovação dos aparelhos invisíveis. Então, quem quiser conhecer o trabalho dela, o Instagram é @doutora.tabatamendes, e lá ela dá dicas de saúde bucal, além da parte desse alinhamento. E a doutora Tabata, ela atende no Rio de Janeiro, em Leblon e Copacabana, e aqui em Além Paraíba. E a doutora Tabata está com um super projeto aí, que eu não posso contar, mas que vai ser de arrasar aqui na cidade de Além Paraíba, tá? Então, fiquem de olho nas redes sociais dela. Depois eu quero saber. Super beijo para ela, muito sucesso. Vai, Paulinha? Oi, gente. Então, aproveitando para gravar mais uma vez, né? Igual quando eu venho para Além Paraíba, a gente tem que fazer vários episódios, né, para conseguir gravar. Mas, enfim, gostaria de agradecer muito a presença da Clarissa, que está aqui com a gente hoje. Eu acho que vai ter muito a contribuir, e as nossas experiências também, né? De nós três aqui, nós quatro com a Clarissa. Acho que vai contribuir bastante para o debate aí. Eu acho que esse episódio vai ser o que eu menos vou emitir opinião, o que eu mais vou tirar dúvida, porque eu sou muito da parte assim, um pouco mais científica. Então, quando eu quero estudar alguma coisa, eu quero ir a fundo e não ir só por algumas opiniões vazadas para não ter viés. E o tema feminismo sempre achei muito complexo. É bem complexo. E eu falava, quando eu for ler sobre isso... Ou não. Não, complexo eu digo assim, eu não queria pegar Não, eu te entendi, mas depois eu vou falar por que o do meu ou não. Tá. E aí eu falo, não, eu quero ver a fundo. Porque na escola, eu aprendi sobre movimentos ativistas em história. Sim. A gente começa a ter esse contato. E aí começaram redes sociais e a gente começa a ser bombardeado de muita coisa de todos os lados. Sim. Pessoas antifeministas e as feministas. E eu falava, não, quando eu quero ler sobre isso, eu vou a fundo. Só que por trabalhar assim, a parte técnica da minha profissão é uma coisa que eu acabei deixando de lado, mas eu penso, se hoje eu sou uma profissional, eu trabalho, eu estou aqui, a gente está aqui emitindo a nossa opinião, tem muita coisa por trás disso. Então, é uma coisa que eu sinto que eu deveria ir mais a fundo. E aí, eu agradeço muito a sua presença aqui para desmistificar muito sobre isso. Fala, convidada. Eu que agradeço, tem muita mulher aqui, a convidada também é mulher. Das três. E, assim, eu já tenho um tempo, né, que eu falo sobre isso. E é complexo, porém é simples, né? Se a gente acredita que mulheres deveriam ter os mesmos direitos que os homens, nós somos feministas. E por isso que eu falei ou não, né, Clarissa? Só porque eu quero até que você comente isso. Eu estive uma vez numa mesa de debate com a jornalista Marília Rosestolato. Marília tem alguns anos a mais, né? Já está com 60 e alguns anos, e ela falou para mim, eu não li a metade dos livros feministas que você leu, mas eu sou muito feminista, e a minha mãe, que era uma pessoa da roça, sem estudo, é a mulher mais feminista que eu conheci na minha vida inteira. Por isso que eu disse, complexo ou não, porque é tão simples entender que o feminismo, o puro e simples, sem que você leia nada, sem que você saiba nada, ele é uma luta por direitos iguais. Exatamente. Até porque, se você for aprofundar, você vai começar a ver que é mais um movimento lá atrás, quando ele começou, até anticapitalista. Vamos falar a verdade. Sim. Ele é um movimento, né, de lá na Rússia e tal. O Lenin queria... Assim, revolucionário. Revolucionário, exatamente. Lenin falava, as mulheres precisam do espaço delas até por questão política. Porque quanto mais gente, mais... E existem vertentes aí, quando você vai para o estudo, que diz que não há feminismo dentro do capitalismo. Então, assim, aí você vai ter que aprofundar muito. Mas, no básico, no princípio hoje, o que é isso? São direitos iguais. É tudo que já foi conquistado por essas mulheres, né, Clarice? Exatamente. Então, ao mesmo tempo que é complexo, que você vai lá ver isso, ver histórico, ver que em algumas pessoas dizem que não há feminismo dentro do capitalismo, ou aí você tem que estudar a questão de gênero, que é dificílima. A divisão sexual do trabalho. Né? Tudo, né? A quem serve a divisão sexual do trabalho? É o capitalismo. Exatamente. Se a gente for pensar, se a gente
gente quiser elevar o nível do debate, mas não precisa ser assim. Não, exatamente. Você pode ir para o lado simples. O que a gente quer com o simples? É isso que a gente Exatamente. fala todo dia, né, Clarissa? É um papo entre a gente, a gente, dentro do nosso recorte social, né, de mulheres brancas, classe média, a gente entende, e que outras mulheres, outras pessoas, outros homens, outras minorias entendam também o que é o feminismo. E não necessariamente a mulher é feminista, ela tem o rótulo da feminista, né? Ela não pode casar, ela não pode feia, ter filho, ela né? é feia, ela não se depila. Várias vezes eu já fui rotulada assim. Não pode ter filho, todas vão fazer um aborto. Isso é a coisa mais horrorosa que eu Exatamente, já ela vi é na minha vida. abortista. Então, assim, te coloca num lugar que não é esse o lugar. E aí afasta você das pessoas, da sociedade. Como se fosse, como muitos a casos. feminista vai falar. Peraí que a feminista vai falar. É um deboche já em cima do- Exatamente. E assim, se você quiser não casar, quiser não se depilar, quiser realmente... não tem problema nenhum. O feminismo luta pelo nosso direito de escolha. Então, você quer casar, você não quer... você quer se depilar, você não quer... Você é vaidosa, você não é... Independente disso, isso é uma coisa muito pequena dentro de outras coisas. Todo, Porque se a gente for olhar para o conceito histórico, que a gente não vai, porque eu acho que hoje é para a gente mostrar para as pessoas algo muito mais raso para que as Sim, pessoas possam alcançar, acessível, né? Porque demora Porque tempo senão para fica você também, estudar isso exatamente. tudo. Senão fica também uma coisa muito, eu preciso estudar. Sim, eu preciso... aí então, e por a enquanto, gente precisa, sim, que se a gente puder. Mas não necessariamente Não. a gente vai. Eu não sou feminista porque eu não li Lélia Gonzalez, eu não li Jamila Ribeiro, Sim, eu não li, exatamente. né, Simone de Beauvoir. E assim, eu acho que assim, quando a gente fica, aí a gente vem para o raso, e no raso não quer dizer que é uma coisa sem informação, mas quer dizer que a gente saiu lá das profundezas dos sim. estudos para cá. Eu acho interessante quando eu já também em outras mesas algumas pessoas falaram, pergunta para qualquer mulher se ela quer apanhar, se ela quer ver a filha dela ser estuprada, então assim são coisas tão simples, Sim, tão simples. Você sim. não quer, ninguém quer. Sabe? E isso não quer dizer, eu não quero ser dona de casa, eu não quero cuidar. Isso aí é uma escolha. Exatamente. Mas eu não quero ser submissa porque eu sou uma dona de casa. Sabe? Ou eu não tenho que ser feia porque eu saio para trabalhar todo dia e volto só de noite. Então, assim, isso são opções que não têm nada a ver com a luta feminista. Sim, Né, Clara? muito Já daquele... resume muito, né, o feminismo a esses pequenos conceitos. Assim, que não preconceitos, verdade. Exatamente. Aquela cena da Miss Maisel que a gente comentou no episódio de séries. Eu tenho que Inclusive, ver vai essa lá série ver. ainda, eu nunca vi. Nossa, você vai Ainda não adorar. comecei, não. Você assistiu da Miss Não. Maisel? Sim, Muito é boa. maravilhosa a senhora Maisel. Maravilhosa a senhora É Maisel. legal. Tem uma cena, vou falar igual a Isadora falou, né? Que eles vão dormir, ela vai dormir com o marido dela. E ela tá toda maquiada, toda bonita, maravilhosa. Aí ela espera ele dormir para ir lá desmontar a maquiagem. Depois, aí de manhã, ela acorda mais cedo que ele para se montar novamente, para ele nunca poder ver ela feia, né? Por exemplo, com cara de sono. Aí aquilo ali, eu acho até interessante passar, né, para as pessoas verem isso. Falar, gente, você não acha um absurdo? Porque qualquer pessoa que veja essa cena vai estranhar de alguma forma, ou de uma forma, né? É estranho, mas ok. Ou a pessoa vai falar, nossa, é um absurdo mesmo. Então, acho que isso daí retrata bem, né? A mulher, ela não tem o direito de ser feia. Tem muitas dessas coisas, né? A gente não tem. Porque se a mulher, se você tá com o cabelo desarrumado, nossa, desdeixado, não sei o quê. Exatamente. Se o homem tá com o cabelo desarrumado, Tá é tudo um bem. penteado diferente. É um penteado diferente. mas elas até faziam exercício físico, não era para a saúde delas nem por elas, porque elas tinham que ter um corpo bonito, aquelas ginásticas, aqueles maiôs Sim, fofos. Eu adoro aquela... E aí É vem antigo, muito do que a Clarissa falou ali, do que é o feminismo na essência, no hoje, né? No hoje não sempre foi, mas o que a gente precisa passar para as pessoas que Sim, não entendem hoje, que é essa luta por escolhas iguais, né? Porque o homem sempre pôde tudo. Sim. Ele sempre pode ser barrigudo, ele sempre pode encher a cara e cair na Ser rua. grisalho, Ele sempre ele pode sair com tem- milhares de mulheres ao exatamente. mesmo tempo. Então, isso a gente está falando só de comportamento. E aí a gente vai para a parte financeira. O homem sempre pode ganhar dinheiro e se orgulhar disso, de ir para outro Sempre país, pôde deixar o filho. Exatamente, deixar né? a casa e o filho de lado para poder focar na carreira, Sim, né? sim. Então a gente está muito acostumado com isso, né? Nós sociedade estamos muito acostumados com isso. E quando a gente vê uma mulher que às vezes, eu preciso viajar a trabalho, eu preciso viajar a lazer mesmo. Então assim, é uma mãe desnaturada, é uma dona de casa, né? Meia boca. Então da gente é sempre exigido muito, assim, e enquanto que dos homens é sempre exigido muito pouco, né? É bem o contrário, né? Enquanto da gente é exigido que nós sejamos boas donas de casa, boas mães, boas filhas, né?
boas funcionárias. Tudo. E se a gente for pensar direitinho, quando tem alguém doente na família, é sempre a mulher que fica nesse papel de cuidar. A maioria das vezes. Né? Inclusive Quando como nora, né? Idosos, Família exatamente. do marido. Sempre a mulher que fica nesse papel de eu vou tomar conta, eu vou cuidar, ou alguém está acidentado, né? Ou alguém está com algum problema, ou idoso, geralmente a gente fica. E outra situação também são essas profissões. Hoje em dia ainda tem muita mulher em profissão que depende do cuidar, né? Professora, enfermeira. Então, como se as mulheres elas naturalmente são melhores nesse papel, e não é isso, é uma construção social. Não, e aí quando tem alguém que tem essa dificuldade do cuidar, né? Por exemplo, eu não sou tão boa mãe, eu não sento para brincar, nossa, né? Não, você é boa mãe, não é porque você não faz isso, mas a gente fica com julgamento. Eu não cozinho tão bem, né? Olha como é que aí tem a coisa que a gente falou também no episódio anterior aí, que vocês assistam, que a gente está falando da vida nas redes sociais, que enfatiza muito essa coisa da mulher, né? Aquela mulher maravilha, que ela acorda cedo, ela faz ginástica, ela come bem, ela consegue cuidar dos filhos, ela nunca está mal, ela nunca está cansada. Tá tudo muito bom para ela, sabe? Sim. E o homem não, aí o homem pode. Tem um monte de rede social que eu sigo, que a mulher mostra o cara lá deitado dormindo e ela, eu tô animada. Por quê, cara? Eu tô morta, eu vou dormir. Mas olha como é que é essa pressão. A gente teve essa pressão do trabalhar, né? Começou que mulher, vamos trabalhar. E aí, engraçado que um dia eu tava com uma amiga no shopping, e ela é dentista, e a gente estava conversando sobre a vida e tal, e ela teve que acompanhar o marido, porque o marido ele é militar. E aí começou um papo, foi tão pesado para ela que ela desabafou sobre aquilo, que ela estava sentindo muito mal de ter que acompanhar o marido, a pressão que ela estava se colocando aquilo ali. Por quê? Agora, não é que o normal é a mulher trabalhar, não é isso. Mas eu falei, a mulher está sempre se abrindo mão, pressão de tudo também. Porque eu falei, olha, você tem a sua função agora, porque a gente pensa assim, é uma coisa temporária na sua vida. Você acompanhou e está tudo bem, você vai lidar com isso. Seu marido é maravilhoso. Não foi uma escolha também, né? É uma escolha do casal também. É uma coisa, daqui a pouco você vai ter o seu caminho. Mas a gente sempre está se pressionando. Quando a mulher trabalha, ela está se pressionando. Quando ela não trabalha, ela está se pressionando. Sempre, a gente não tem liberdade. E outra coisa, falando de profissão, eu sou da saúde. E quando a nossa geração entrou no mercado de trabalho, já estava mais feminino. Então, faculdades não tinha tantas mulheres. Hoje eu vejo quase não tem homem na odontologia, nas turmas, né? E eu fico pensando na Paula, economia, porque a sua profissão é diferente, mas a minha saúde geralmente é uma coisa mulher. E a economia na época da sua faculdade? Tinha muito coisa da parte dos professores em relação a você e as outras meninas da sua turma? Não sentia, assim, em relação na questão de masculina, né, ter mais presença na faculdade. Até porque minha turma ela começou muito equilibrada e depois muita gente saindo e acabou ficando mais mulher na turma, né? Mas, assim, nas entrevistas... Gente, na entrevista... Minha mãe sempre fala isso. Nossa, engraçado. Quando vai um economista dar entrevista, é sempre um homem. É muito raro você ver uma mulher dando entrevista. Mulher falando de dinheiro. Mulher falando... Nossa, é muito raro. Mulher falando de dinheiro. Muito raro. É assim, aquela desconstrução, né? Quem é um economista? Se você pensar, é o cara o grisalho, de uns 50 anos, super experiente no mercado financeiro, e também todo mundo acha que o economista lida com o mercado financeiro. Né? Se resume a isso. Mas você ainda você é de um tempo, é isso que eu te falo, acho que a gente tem que levantar assim 1000 vezes a mão para todas as mulheres que morreram e que passaram por aqui. Porque, por exemplo, você tem uma Miriam Leitão aí com toda luminosidade em cima dela, os holofotes, que foi uma jornalista que fala de economia e tal, que para ela deve ter sido, pensem bem, né, lá atrás. Ainda pior. Então, assim, a cada passo que a gente vai dando, a gente vai chegando, tô um pouquinho melhor. Sua filha vai estar um pouquinho melhor. Mas será que na hora da gente saber a opinião de vai saber a opinião de algum tema específico, na hora de alguém procurar, vai procurar o economista X e tal, o homem é sempre assim, pelo menos na grande maioria, né? Se for uma opinião muito específica. Então, quando a gente vem, né, acho que quando eu vim, né, mulher falando de economia numa cidade pequena, talvez tenha criado um certo bloqueio. Não sei, é uma teoria também que eu tenho, que possa ter tido um bloqueio e tal. Falar, vou confiar no que essa menina está falando, é nova, é mulher e tal. Enfim, não passa credibilidade, né? Quando você fala de entrevista, eu pensei em entrevista de emprego. Assim, você ainda não deve ter sentido isso, mas eu e a Clarissa, que temos filhos, a gente sente assim. E principalmente que a Clarissa casou muito novinha, teve um filho muito novinho. Mas, tipo assim, só o fato de você falar que é casada... O entrevistador já olha, se é casada, vai ter filho. E aí eu me lembro de uma amiga contando que foi muito legal o relato dela para mim,
Tenho certeza que ela vai assistir, ela assiste os nossos podcasts sempre. E ela contou que ela casou, se separou, e quando ela foi fazer a entrevista, e ela tem uma profissão mais masculina, assim, na verdade. Na verdade, a profissão em si não, mas o emprego era mais para uma área que é dominada por homens. E aí eles perguntaram se ela era casada. Ela falou que não, que era divorciada. E tempos depois ela engravidou de um relacionamento rápido, entendeu? Então, tipo assim, olha que padrão quebrado, né? Você é casada? Não, então vamos contratar que vai ficar aqui. Então, aí ela engravidou, assim, aleatoriamente. E as pessoas esquecem, né? A gente se reproduz sem ser casado. A gente, E a gente precisa de reprodução, né? Porque a gente precisa da previdência, né? Olha a economista falando, né? Mas, enfim, uma coisa que eu tenho curiosidade. Clarissa, você sempre teve essas ideias? Você nasceu... Como é que foi o seu berço? Assim, você já nasceu com uma família que te criou com essas ideias? Ou você, em algum momento, deu um estalo na sua cabeça e você passou a pensar assim? Como é que foi? A minha família, assim, eu sempre fui muito estimulada a ler. Né? A minha mãe e meu pai são funcionários públicos, então eu sempre fui muito estimulada a estudar. Você só vai conseguir as coisas na sua vida se você estudar. Mas não tive uma educação feminista, tive uma educação normal, né? Não que não seja normal hoje você ter uma educação feminista, ainda bem, né? Mas eu cresci com a minha avó em casa, com 6 filhos, e sempre dando conta de servindo tudo. o almoço do marido. Exatamente. E a minha mãe já trabalhava fora, mas também era um casamento bem estilo antigo, né? Estilo, lógico que mais... A gente vai evoluindo, né? Nossos avós, nossos pais. E eu lembro que tinha não sei se hoje ainda existe, um ditado, não sei, uma crença que se varrer o pé não vai casar. Eu falava, mãe, varre meu pé, por favor. Eu não queria casar de jeito nenhum, nunca quis casar. Mas queria ter filho. E aí fui crescendo, adolescente. Na nossa época era internet. Nossa, se falasse que não queria ser mãe... Até hoje, se falasse, não. Isso aí é uma coisa... Mas cresci brincando de casinha, de boneca. E tem uma irmã mais nova, tem um primo. Então, assim, a gente cresceu brincando tanto de... não só coisas de menina, mas coisas de menino também, né? Que não, hoje, esse conceito é antigo, mas para as pessoas entenderem. E aí a gente foi crescendo com a internet. Hoje em dia a Nina tem um acesso que eu não tinha. Eu tenho uma filha de 17 anos que tem, né, hoje em dia, com acesso à informação que a gente tem. Não todos, mas muitos têm. E cresci na época da internet, Orkut, tinha que esperar da meia-noite, sexta-feira, meia-noite, para poder entrar na internet. Internet de escada. Sim, foi crescendo e fui aprendendo, lendo, procurando saber. E, assim, eu casei, né? Eu tive filho muito nova e esse relacionamento que é o pai da minha filha, que é o brasileiro, a gente está até hoje. Então, assim, quando a gente começou a namorar, eu ainda era muito nova, ainda tinha modelos de relacionamento, né, da minha família. E aí a gente foi, de tempos em tempos a gente conversa e constrói mais uma parte. Exatamente, eu adoro uma DR. Então, assim, eu marco DR, mando no WhatsApp a pauta da DR. Mas homem não gosta, né? É hoje não, que é DR. O meu tem horror. Aí vai demorar a conversa? Eu já mando a pauta no WhatsApp. Vamos falar sobre isso, já mando o meu argumento, né? Então, assim, eu sou do direito. Já vai então aí preparando o seu parecer. Eu amo um debate, então... mas você lia e a gente ligava a TV, aí tinha aquelas propagandas de cerveja que a mulher era... Exatamente. Clipe de rock, quantos clipes estava... Sempre objetificando as mulheres. Eu cresci com isso, eu cresci nos anos 90, nessa época, né? Essa propaganda de cerveja. 90, né? Era super, sim, banheira do... Exato, banheira do Gugu, né? Sushi, aquela mulher pelada na mesa no sushi lá. Então, eu cresci com isso. E aí eu fui lendo, né? Adolescência, eu não fui embora, né? Porque eu tive filho com 16 anos. Então, eu fiz faculdade aqui. E aí a gente vai lendo, a gente vai procurando saber. E hoje, né, as pessoas falam assim, você é feminista. Mas eu cresci como todo mundo. Né, não tive nada, assim, nenhuma educação diferente. Lógico que eu tenho um privilégio, né? Estudei a vida inteira em colégio particular, mas isso não me faz... não pensa ser social. Eu acho assim, uma vez perguntaram num programa de rádio para mim, assim, por exemplo, se eu já tinha sofrido algum tipo de preconceito, né, se eu tinha percebido. A gente percebe pequenas coisas aqui e ali, claro. Microagressões, né, que a gente sofre, né, no eu dia. tive um relacionamento abusivo, né, de anos e tal, então, assim, eu percebo. Mas, assim, eu acho que nós não temos lugar de fala, assim, tão forte
sabe? Eu acho que eu falei isso muito lá, cara, que as pessoas assim, de uma classe mais baixa, sobretudo as mulheres negras, que são maioria na classe baixa, essas pessoas sentem isso mais marcante, mais na pele. Assim, até falta aqui hoje uma mulher negra, inclusive. Toda vez que a gente vai falar de feminismo, eu acho que tem que botar, porque são lugares de fala completamente diferentes mesmo que seja uma negra de alta classe social. Mas ela tem um recorte de raça, né? Então, assim, a gente percebe, sim, em pequenas coisas, mas a gente não passou. Então, talvez por isso... Por exemplo, eu demorei muito para me entender como feminista, talvez por isso. Porque não tenha nada me marcado... eu não era tão estudiosa como você de procurar esse lado... Eu estudava as coisas da escola e tal, mas não era alguém... Lia muito, mas lia mais romance e tal. Então, assim, eu demorei mais para cair a ficha de que todo mundo tem que lutar pelos direitos das mulheres. Sim. Demorou a cair, porque que direito meu era desrespeitado? Você pensava, se eu não sofri, eu não posso ser ativista. Entendeu? Eu nem pensava... Às vezes, e o que acontece quando você fala aí das propagandas... Às vezes a gente nem cai a ficha, né? Não cai a ficha também. E o que acontece quando você fala das propagandas tem algo muito pior do que as propagandas. Existe o jornalismo. Porque, gente, jornalismo sério não fala mentira. Isso aí é besteira, tá? Ninguém mentiu sobre nada, por exemplo, sobre o Lula. Ninguém mente sobre o Bolsonaro. Mas o jornalismo, como qualquer coisa, ele dá o ângulo que ele quiser para a situação que ele quiser. E o ângulo dado ao feminismo foi um ângulo de que aquelas mulheres eram horríveis. De que aquelas mulheres eram... abortistas 100%, tipo, não é... Que ficam na porta da igreja, com exatamente. Né? Não é aquela coisa, vamos lutar pelo direito ao aborto. Não. Eram mulheres que queriam fazer aborto, todas elas, porque uma coisa é você é a favor da legalização do aborto, a outra é você é a favor de fazer aborto. Eu acho que ninguém é. Não que seja um problema, porque ser mãe é muito treta pra você ser mãe sem querer. Mas eu acho que ninguém fala assim, quero fazer um aborto. Vou fazer 2 por semana. Exatamente. Né? Então, assim, a questão é essa. Mas foi essa imagem que foi passada. As manifestações que eram mostradas às mulheres eram mostradas como mulheres horríveis, que odiavam homens, que queriam matar os homens, tomar o poder. Sabe? Gente, então, assim... Servindo o homem na bandeja, né? Não, assim, é um surto, né? Cria um movimento, né? Pega o movimento por causa de uma coisa muito pontual. Isso faz muito bem para os homens. Fez muito bem durante esse período, porque isso tira completamente, deslegitima, tira qualquer legitimidade de um movimento incrível que igualou. Porque se não está igual hoje, é porque as leis não estão sendo cumpridas, porque lei para isso a gente tem. Então, vamos lá. Homens e mulheres. E aí, você só mostra isso. Todas as nossas conquistas, todos os nossos direitos foram conquistados por muita luta. E morte, muitas vezes, entendeu? A gente vê a Lei Maria da Penha, a Lei do feminicídio. A Lei do feminicídio de 2015. Gente, a Lei do divórcio. Eu não lembro, não sou boa de data, mas me lembro que foi 60 e alguma coisa. Me parece, depois vocês confirem. Olha quanto tempo a humanidade tem, olha quanto tempo, né, nós fomos conseguir os nossos direitos, né? Em relação à humanidade, que eu falo os homens. E sabe o que eu acho pior? Ainda hoje, quando a gente, até mesmo aqui no podcast, quando a gente for mandar o link do episódio para alguém, a pessoa vai... esse bando de... que episódio chato. A gente sabe Eu disso. parei de falar sobre feminismo, tem muito tempo que eu não falo por causa disso, porque eu já fiquei com essa fama. Chato. Lá vem a feminista chata. E assim, a gente tem muito mais, né? Se a gente for falar de feminismo, eu adoro falar e tal, mas assim, eu já canso. Sabe quando você cansa? Eu já quero falar sobre processo legislativo, que é onde eu trabalho. Eu quero falar sobre... Acima disso, entendeu? Sobre... só que não é necessário. Eu fico frustrada, porque às vezes eu vejo assim, que eu vou morrer e eu não vou ver mudanças. Lógico que a gente já pode... vimos muitas, né? Mas algumas coisas sempre vão ser... Não adianta, você está cansado. Sim, a gente fica cansado. E eu acho que a gente está vivendo uma época de retrocesso. Isso me assusta, sabe? Isso me assusta. Né? Você ir para uma involução. Você viver uma época, em 2022, em que as pessoas estão atacando movimentos que conquistaram socialmente para alguém. Seja para a gente falou isso nos bastidores, negro, né? Seja para quem for. É um absurdo. Você querer voltar As pessoas falam assim, eu queria ter... Muitas pessoas falam, né, em relação à música, eu queria ter nascido em outra época. Gente, eu não queria ter nascido em outra época, não. Eu queria ter nascido numa época para frente, só se fosse. Porque em outra época, eu nasci em 88 e eu cresci nos anos 90 com a banheira do Gugu, né? Sinceramente, se eu pensasse lá atrás, onde eu acho bonito assistir os filmes... e com o pensamento que eu tenho hoje, eu seria queimada numa fogueira. Isso certamente, eu não tenho a menor dúvida. Que eu já estaria cinza pura, porque não consigo me calar diante das coisas Talvez que eu não concordo. internada num
sanatório, né? Com certeza. Porque se a gente for Ou pensar é direitinho, bruxo as ou é mulheres louca. que não se enquadravam, né? Há pouco tempo, as mulheres que não se enquadravam dentro do estereótipo da mulher e tal, quem era divorciada ou quem tinha alguma diferença que incomodava a sociedade, ia lá pro aquele que esqueci o nome É sanatório? Manicômio? Manicômio. Olha Aquele que isso. tem até o filme, Gente, né? mas, se a mulher tá divorciada, algum problema ela tem, né? Sim. É assim. Não, o que você fez pra ele? É o homem que valida a gente. mulher, né? A existência da Nossa, mulher, né? algum problema. Você é divorciada, você é solteira. A gente agora no Dia dos Namorados, eu vi um monte de gente, eu tô solteira, eu me alugo pro Dia dos Namorados. Gente, a gente não precisa de um homem pra validar, gente. Também A nossa acho. Mas você existência, sabe que eu acho que Eu- a gente já mudou muito quanto a isso, igual a questão do Dia dos Namorados, né? É uma coisa assim que não é tão forte igual era antes, Ah, sabe? com 10 anos certeza. atrás, Sim. sabe? Não tem assim, É porque a gente já entendeu que é uma data comercial, eu acho. E sabe? lida, assim, o que me incomoda muito também, e o que sempre me incomodou, e por isso que eu lembro de eu falando, varre meu pé. É essa situação de casamento, você tá numa cerimônia e vem a criança com a plaquinha. Não foge, não, ela tá linda. Aí tem a Por que brincadeira. é a gente que não quer fugir, né? Por que o casamento pro homem é uma obrigação, pra mulher é um sonho? Quando a mulher quer Pro fugir, vira homem é uma filme. prisão, né? Quando- E pra mulher é sempre um Né? sonho. Ela sempre Exatamente. buscou isso. Isso sempre me incomodou Sim. e eu acho que talvez por isso, Eu nunca inconscientemente, eu pensei não nessa queria. plaquinha. Agora que você falou. Sentido, tá vendo? O bonequinho do bolo, a mulher Como é puxando o errado. homem pra Mas é por gravata. isso que a gente fica vista como feminista chata, porque a gente passa a olhar para as coisas e enxergar de uma maneira que a gente pensa assim, porra, cara, por que tu tá falando isso pra E mim, a gente, né? e uma vez que a gente vê, a gente não consegue desver. Nunca mais, não é consegue. insuportável. E a gente fica chata, porque a gente fica assim, poxa, Não, eu falo... ainda. só eu tô vendo Pois isso, eu ainda tô sendo eu a que falo. Não, e quero às ser que vezes, fala, mas eu, quero às que outra vezes eu me pessoa fale. policio. Tipo assim, porque às vezes eu falo, será que eu não estou realmente vendo coisa onde não tem? Que às vezes a pessoa está realmente fazendo uma brincadeira. Sim, não, né? sim. Porque a gente fica muito na defensiva, né? É um negócio E às meio vezes assustador. você sabe que não vai dar resultado você falar. Então, às vezes, eu já fui muito em almoço de família, Não, e não vai mudar. igual Tem cabeças que é melhor não vão fazer mudar. assim. Eu já Nossa, fiz gente. muito e assim, eu aprendi que tem momentos que não vale o desgaste, que você se desgasta. É, E isso- aí você fica como uma feminista chata, não sei o que lá. E às vezes as pessoas começam a fazer piadinha, fazer comentário pra te irritar. Pra É. falar assim, olha lá como é que ela Aí você vai se ser desequilibra. agressivo. Exatamente. E aí pronto, valida o que eles já pensavam sobre feminista. Uma coisa, eu acho isso. Eu acho que, assim, às vezes a gente tem que respirar fundo e realmente falar com doçura. Até porque, eu não sei se a Clarissa concorda. Mas, assim, um livro que eu mais gosto de todos é O Feminismo é para Todos, da Bell Hooks. Porque ele é muito simples, muito didático. É para você, assim, que você está fazendo as perguntas. É o que é, de onde vem, para que serve. Porque quando uma vez eu fui ler, tava assim, porque no século sei que lá veio o Aí você movimento já- proto-feminista. fica Muito dizendo. academicista, né? Fica muito, Muito. cansativo. Inclusive, né? a Bel fala nesse livro que o feminismo custa, isso lá na época, a chegar a uma classe mais simples, porque aqui não tem estudo, E quem não precisa consegue mesmo, entender. né? Quem mais precisa, talvez. Exatamente. Mas, assim, eu acho que se você define o feminismo como luta por direitos iguais, você tem que abrir para discussão até dentro do próprio feminismo. Por exemplo, eu não tenho não tenho uma opinião 100% formada sobre a legalização do aborto. E aí, uma vez, eu pensei que fosse algo religioso em mim. Eu pensei que fosse algo, vou me cobrar. Mas não é. Então, assim, eu não tenho opinião formada, porque dentro do país em que eu vivo, não há tratamento suficiente nem para quem tem câncer. Sim. Não tem, o SUS não dá conta de atender essas pessoas. Então, assim, eu estou tirando toda a religiosidade, o pecado é meu, vou cumprir. E estou entrando no padrão, por exemplo, feminista, de que é um direito da mulher escolher. Ok. É um direito da mulher escolher. Se for legalizado, ela vai poder ir a uma clínica sem estar cometendo um crime. Agora, quando você diz o SUS tem que bancar isso, aí eu penso, como? Então, assim, nem cabe essa discussão aqui agora, mas eu estou falando que tem que se dar direito dentro do mesmo movimento para que as pessoas pensem diferente, Sim, discordem sim. e tal. Então, quando você pega alguém que começa a falar, você é feminista? Então você tem que pensar isso, você não pode aceitar. A pessoa se afasta, entendeu, Clarice? Ela fala, epa, isso aqui não é para mim, não. Assim como muitas coisas não na posso vida, dar minha o opinião, radical. entendeu? Você O fica com medo de radical. errar, de falar uma coisa errada, né? Mude a minha ideia, vamos discutir como é que o SUS vai pagar isso, então, Sim, sabe? exatamente. É por aí, Sim, é por sim. aí, então. O que você fala, Isadora? Não, falando que, como muitas coisas na vida, o radical faz. Afasta. É igual assim. Exatamente. O presidente, às vezes.
ideias que tiveram acabaram levando uma pessoa para Exatamente. entendeu? Exatamente. Não vou entrar nos detalhes dessa questão. Mas isso é muito claro para mim. Eu vou dar outro exemplo aí, que não tem nada a ver com o feminismo, mas que demonstra alguns radicalismos que me magoam. Por exemplo, eu abri publicamente aqui, a gente não está falando de eleição, mas eu publicamente voto no Ciro Gomes. Se a pessoa virar para mim e falar assim, cara, eu não voto no Ciro porque eu não gosto das ideias dele, sabe? Eu acho que você devia... Aí alguém vira para mim, você vota no Ciro porque você é covarde igual a ele. Cara, a pessoa está me atacando. Por que você está me atacando? Então, o que eu faço com essa pessoa? Eu não quero mais ouvir essa pessoa. Eu não quero dialogar com ela. Entendeu? Então, no feminismo, eu acho que às vezes acontece isso. Sim. Até a gente fica ali com uma raiva tão grande que a gente fala, não. Aí a pessoa fala, cruzes. A gente afasta, né? A gente essa Amanda aí, eu não quero papo com ela, não, porque ela é muito feminista. Não existe muito feminista ou pouco feminista, gente. É a forma como a gente vai falar, né? Assim, em tudo, né? É o que você está falando, em tudo. Em relação a feminismo, a política, outras opiniões diferentes, a gente tem que respeitar. Ouvir, né? Falando sobre essa questão de opiniões diferentes, eu lembrei que teve algum tempo que você foi, né, com umas outras mulheres em escolas falar sobre feminismo. Como é que foi essa receptividade com os alunos? Gente, é muito legal falar com criança e adolescente mente sobre fresca, isso, né? né? Porque, assim, eles já... às vezes eles precisavam precisam, né? Só de uma organização das ideias, porque a gente chega nas escolas, a gente chega falando assim, eu sempre falo isso, né? Quando a gente nasce, colocam a gente numa caixinha. A caixinha da menina ou a caixinha do menino, né? A caixinha da menina tem panelinha, tem bonequinha, tem brinco, fura-orelha do neném. Bebezinha. Né? Porque as pessoas precisam saber que ela é menina, né? Precisa usar rosa, né? E aí você vai crescendo aí vão te dando panelinha, bonequinha. Vão te né? dando um papel institucional ali, né? Sim. Se você faz isso, seu irmão faz aquilo. Exatamente. E os meninos, né? Eles, né? Da mesma forma. Eles têm que ser jogadores de futebol. Não pode chorar. Exatamente. Não pode sofrer. Tanto as meninas quanto os meninos, eles sofrem com isso. Porque os meninos, eles têm que estar dentro daquele padrão lá, né? De menino que brinca, corre, pula e não chora. E outra coisa que eu vivi isso, acredito que um monte de gente vive. Quando você está na escola e tem um menino que implica com você, aí alguém, você vai reclamar, ou a professora, ou a mãe, ele puxa seu cabelo porque ele gosta de você. Isso é horrível. E aí a gente normaliza a violência. O bullying. Né? O amor é violência, né? Então a gente cresce achando que o amor é violência, né? Ele debocha de você porque ele gosta de você. Isso aí é namoro. Quando, né? Às vezes a menina e o menino estão reclamando, não sei o que lá. Isso aí é amor, né? Então, assim, a gente cresce achando que é isso, né? E aí, quando a gente conversa com adolescentes, eles entendem isso, e eles se veem nisso. E aí a gente ainda fala, assim, você vai, um dever de casa, você vai para casa hoje. Quem tem irmão aí, né? Muitas meninas têm irmão, meninos têm irmã. E você, quando você chega em casa, estuda de manhã, quando você chega em casa, você tem alguma atividade, alguma função? Sempre a menina tem, né? Que arrumar a cozinha, arrumar a casa, e o menino fica jogando videogame, ou vai para a quadra. Então, eles se veem muito. E quando são adolescentes, o menino pode sair, pode ter a namoradinha, levar a namoradinha para casa, o menino não pode. É muito legal falar com eles. Eu lembro direitinho da minha mãe falando que gente, nenhum dos seus irmãos chegou em casa essa hora bêbado desse jeito. O problema deles, não é meu. Mas não, teve alguma resistência nessa época que você foi, digo, de pais, ou até professor, se você reparar, que meio que fechou a cara? Não, a gente foi e a gente fala com muito cuidado também, né? Porque ainda mais com essa patrulha de escola sem partido, e a gente passou por uma situação, não a gente, nós do coletivo, mas teve audiência pública. Sim. Na época. Eu estava entrando na Câmara. Então, assim, ainda tem algumas pessoas, né? Tem alguns movimentos no município, no Brasil, né? Que você está querendo doutrinar. Então, assim, a gente vai com muito cuidado em relação a isso. A gente montou, eu e a Mila, que geralmente vamos, a gente montou não falo uma palestra, porque não é uma palestra, é uma conversa mesmo, né? Bem didática e bem para dosar o que acessível, exatamente, né? O que é feminismo para vocês? Muitos não sabiam nem o que feminismo é. E aí a gente explica. Mas esse é o melhor, né? Porque não tem um preconceito. Sim, é muito legal. E eles vivem isso no dia a dia deles, né? Igual essa situação da menina chegar em casa, ter função, o menino não tem.
de adolescente. Imagina a revolução que ela não chegou em casa. Falou, eu não vou lavar nada, meu irmão que vai lavar o caixão. Não, eu fico pensando assim, plantamos a sementinha, sabe? Sim. Eu gosto de Ainda ver que os tenha meus todas as meninos, dificuldades, sabe? né? Em casa, na escola, mas a sementinha tá Não, e plantada. no dia a dia, porque assim, eu gosto de ver os meus meninos, assim, o grande e o pequeno falando sobre isso, sabe? Eu gosto de ver como eles enxergam. E o meu marido, gente, maravilhoso, já falei aqui 1000 vezes, beijo pra você, amor, que eu sei que você escuta. Mas tem resquícios muito fortes do machismo nele. Não aquele machismo que bate, que machuca, que impede de trabalhar, não é isso. É um comentário aqui, outro ali, tinha que ser mulher dirigindo, aí buzina. Uma atitude, Não às tem, vezes, né? não tem como, entendeu? Eu acho que eu tive o benefício. O Thiago foi criado com 3 mulheres. E o Thiago, eu acho que ele às vezes era mais feminista que eu. Ai, que bom. Eu fui o super André- beneficiada. Né? Mas eu vejo o Lorenzo, que tem 6 anos, corrigindo o pai dele. E isso é muito maravilhoso, muito legal, entendeu? legal. E ele falou que eu teve um dia que o pai, você tá ficando chato igual sua mãe. Ele falou, a gente não é chata, a gente é feminista. Gente, olha. Então eu acho que assim, eu acho que o futuro é esse, sabe? Eu acho que são as crianças que são desprovidas de todo e qualquer preconceito ainda. E também a minha mãe fica de cara, porque lá em São Paulo, né, eu moro com meu namorado agora. E assim, a minha mãe fala, ele te ajuda? Eu falei, não, ele não me ajuda, ele faz a parte dele. É isso Eu aí. falei isso Exato. com um brasileiro ontem. Ele falou assim, mas eu te ajudo. Eu falei assim, não, você não me ajuda. Nós somos adultos funcionais, temos E crianças dividimos que as devem ser funções. funcionais Tudo também, bem e a que gente igual, divide. lá em São Paulo, no caso, eu fico mais em casa do que ele. Ele sai todo dia para trabalhar, eu fico mais de home Então, office. você vai fazer uma Eu parte acabo maior. fazendo É mais, claro. até porque, gente, Claro. eu sei que assim, ele vai chegar tarde, cansado e tal. Então, assim, se eu puder adiantar, eu vou adiantar. Exatamente. É Se natural. fosse da mesma forma que se fosse o contrário, eu faria. Vocês viram que Gente. viralizaram até uma... Acho que não sei se era um parlamentar, não era aqui no Brasil, não. Que ela sempre estava com a criancinha no colo, a filhinha dela. Fizeram pra ela um espaço pra ela colocar a criança lá, né? Então, eu não sei. Eu sei que Foi. aquela imagem viralizou aqui. Vários dias dava mulher lá com o microfone. E Parecia eu vi, uma sim, coisa eu Mas vi é que imagens. são muitos esses casos. Gente, a Manuela Isa. Dávila- A Manuela Dávila. E quando eu vi uma entrevista da autora do o Caliban e a Caliban e a Bruxa. Bruxa, Silvia Federici. E uma entrevista dela em que uma das pessoas que está na mesa para entrevistá-la é uma professora lá da universidade, tá com um bebê. Assim, não é mamando, mas uma criança. Aí a criança acorda, começa a brincar na mesa. Então, isso é há pouco tempo, porque antes a gente nem era empregado quando tinha filho. Não, a gente Agora precisa já aceita que a gente exatamente, leve, a gente precisa né? criar Em alguns espaços lugares. em que a gente possa ser mãe Carregar, também, isso carregar aí. nossos filhos, porque Isso aí. em espaços que não cabe a criança, não cabe a mãe. Eu acho. E aí a mulher, ela fica mais uma vez apartada da sociedade, do trabalho, né? Então, assim, e eu falo assim, não só de lugares de poder, mas de lugares também. Você pode trazer sua filha. Porque se você não puder, muitas vezes, se você não puder trazer sua filha, seu filho, você não vai trabalhar. E se você não trabalhar, você não vai ter independência financeira. Não, e que tudo é independência profissionais financeira. incríveis gente. são perdidas Sim, por conta sim. disso. Né? Eu prefiro contratar o nosso amigo Caio aqui, porque a namorada dele, ela, uma esposa dele, ela tem um filho, Porra, peraí, se ela for melhor do que ele? Sim. Né? Não tem isso, vou contratar o marido da Amanda porque ele pode vir. Ela tem que fazer home office. Para! Exatamente. A gente precisa Né? Cada se livrar lugar. desse preconceito, né? De que a mulher ela E não vai conseguir se dedicar se ela for mãe. A gente se dedica E lembrando muito. outra coisa que eu acho que às vezes assim, muito mais, porque a gente faz. Muito Poxa, mais. Eu tenho tantas bocas, uma ou duas ou três, que depende de mim. Então, se eu perder esse emprego... Muitas vezes são mães sozinhas, né? Porque mãe solteira não existe, como diz o Papa, né? Sim, Toda mãe mãe é só. mãe, É. mãe no Estado Civil, né? É verdade. E só assim, eu acho importante a gente comentar uma coisa também, que é em relação a isso do aceitar, né? Por exemplo, isso que a Paula falou é muito importante. Eu estou em casa há mais tempo. Às vezes tem gente que fala comigo assim: mas ele não divide com você a função com o Lourenço, né? Porque eu sou casada pela segunda vez, meu marido é pai do mais novo. Cara, assim, durante a semana é impossível que o meu marido divida a função do Lourenço comigo. Porque ele sai 6h pouca da manhã e volta 8h pouca. Quer dizer, o que ele faz é jantar e brincar ali um pouquinho com ele para Sim. dormir. Não tem como, não tem. E eu, na pandemia, o que você faz quando você tem um bom casamento? Vocês conversam. Quem ganhava mais? Quem tinha um salário bom e fixo? Ele. Então, eu fui 100% para home office, comecei a ganhar menos e pude ficar com meu filho. Eu enlouqueci. Ele, às vezes, não entendia isso e eu brigava, porque ele tinha que entender, porque cuidar de criança e trabalhar ao mesmo tempo dentro de casa é enlouquecedor. Nossa, é. Sim, mas era necessidade naquela época. sim. Se eu ganhasse mais do que ele, seria. Aí é que eu ia pensar, será que ele deixaria de trabalhar? Esse é o ponto. Né? Eu já fui também 100% mãe, dona de casa. Já fui
né? Agora, hoje eu trabalho, sou mãe, faço tudo. Mas já fiz faculdade, trabalhei, tive filho, o brasileiro que tinha que ficar. Quando eu tive a Nina e quando eu tive o Vicente, eu fiquei 2 anos em casa. Então, assim, além de tudo, quem tem o privilégio de ficar 2 anos em casa, tanto tempo em casa, cuidando do seu filho, além de tudo, a gente abre mão da nossa carreira, né? Porque a gente atrasa a nossa... Não digo que seja um atraso, porque filho nunca é atraso. Mas é cansativo. Mas na parte profissional você fica, né? E aí, para você conseguir depois um outro emprego... Com certeza, você perdeu um tempo de mercado. Ainda mais que você já tem filho, então... Na entrevista de emprego, você já fica, você tem filho, se o seu filho passar mal, quem que vai... A gente que tem que sair, né? E sempre é. Nessa semana não, mês passado, tem pouco tempo. Teve reunião de pais na escola do Vicente e eu não podia ir, porque era dia de sessão na Câmara. Eu falei, Brasilino, vai ter que ser você, meu filho. Aí ele foi, aí eu falei assim, mas você não fica sentadinho na reunião, não. Você vai, depois você fala com a professora. Eu sou o pai do Vicente, pergunta, coisa que eu faria, eu precisei falar. Então, assim, além de tudo, a gente parece que já nasce programada, né? Ontem eu fiquei o dia inteiro na rua com o Vicente, porque ele tá sem roupa de frio. Então, eu fui na rua e falei assim, vou comprar roupa de frio. Aí, agora tem que fazer com a Nina. E isso o pai não pensa, eles não pensam, infelizmente. Nossa. Tá errado, porque eles têm que pensar, mas eles não pensam. Que o homem também sofre, é lógico, assim, parece que a gente dá vontade até de rir quando a gente fala isso, mas é fato, porque eles foram criados de uma maneira... Gente, é só você olhar que, por exemplo, o índice de suicídio de homens é muito maior. Por quê? Primeiro, os caras não procuram nem ajuda quando tá sofrendo, quando tá precisando de ajuda. Muito empresário falido. Ele tem que ser rico, ele tem que ter dinheiro. É horrível isso, então, isso aí vai tudo da criação aí, de uma criação machista que coloca em cima do homem uma carga exaustiva de ter ser que ser o provedor, de ser forte, de não poder ter fraqueza nenhuma. E aí eu volto lá onde que eu estava falando das caixinhas. E aí quando a gente não se encaixa nisso. Isso aí. Então eu acho que a gente tem que falar para eles, vocês precisam nos apoiar, porque vai descarregar para vocês também. Eles precisam vir com a gente. É aquela frase, homem não chora, né? Nunca, não sofre. O meu filho é super chorão. Ele dá um tiro na cabeça. Ele chora e eu falo assim, pode chorar, chora. Eu tô com raiva. Pode ter raiva não tem problema não. É claro, gente. Nós somos todos seres humanos. Hoje você tá chata. Eu sou chata mesmo, às vezes eu sou chata mesmo. Não tem problema, emoções, gente. A gente precisa lidar com as emoções, não só com as positivas, mas com as negativas também. E assim, nós mulheres, a gente tem a fama de ser muito emocional, né? Porque sempre... quando não somos, é assustador para alguém. Sim, e assim, a gente não é só emocional. Você não a gente é sensível, fica parecendo que nós mulheres somos muito emocionais sempre. Você não é carinhosa, né? Por que eu tenho que ser? Homens também são emocionais. Né? Eu queria, mudando de assunto, mas no mesmo assunto, saiu uma pesquisa outro dia que apenas 3% dos homens se acham feios. Então, assim, as mulheres a gente ainda tem que lidar com a autoestima do homem, né? A autoestima, assim. E a gente sofre eu, por exemplo, eu falo sempre que eu tenho uma síndrome de impostora. Você já assistiu o nosso episódio sobre a síndrome de impostora? Não, eu tenho que assistir. Tem que assistir. Aliás, eu tô atrasada com os episódios, os podcasts. Eu gosto de assistir fazendo almoço, assistir pendurando roupa, fazendo serviço de... E assim, eu tenho uma síndrome de impostora. Nossa, aí quarta-feira, véspera de feriado, eu saí 8 horas da Câmara para dar conta de tudo. E eu fico assim, gente, não sou suficiente, não estou sendo suficiente. Nunca Ainda somos. Que, modéstia à parte, eu trabalho muito. Somos 2 mulheres no meu departamento. A gente trabalha muito. Mas assim, eu sempre acho que eu estou insuficiente. Ou no trabalho, ou em casa. Sempre. Ou como esposa, mulher, como amante, ou como alguma mulher coisa. vaidosa. E assim, sempre uma coisa tá mambembe. Eu tô assim, eu não tô dando conta. Eu sempre acho essa coisa que eu não tô sexual dando é outra conta. coisa, né? A mulher tem que estar sempre disposta. Sim. Tô afim, né? É uma Hoje carga tô muito mental, afim. uma carga física que a gente... quer dormir, me A Silvia deixa. Federici fala que ela tem uma frase que eu adoro. Isso que eles chamam de amor, nós chamamos de trabalho não pago. Então, passa uma roupinha pra mim, lava, né? Cuida da casinha, não sei o que lá. Então, assim, isso não é amor. Eu já tô abolindo todo o trabalho não remunerado. Enquanto a gente tá se preocupando, enquanto a gente tá fazendo um serviço de casa, os homens estão tendo um horário de lazer, ou estão dormindo, ou estão descansando. Então, a gente sempre está, ainda que a gente esteja fazendo uma coisa pela gente, a gente está servindo ao capitalismo, né? Quanto de dinheiro, a Paula, que é economista, quanto de dinheiro o capitalismo não economiza com o trabalho doméstico? Nossa. Agora eu vou entrar só com um contraponto. Ao mesmo tempo, gente, se a mulher não quiser cuidar das coisas, quiser deixar bagunçado...
Respeito, cara. Sim, nem toda sim. mulher é organizada, nem toda mulher percebe que está incomodando a bagunça. Sim. Porque o homem parece ter um chip, a gente acha isso. Mas tem homens que são preocupados em arrumar a casa, que Sim, ficam sim. putos porque tá sujo. E tem mulher que fala, quer saber, cara? Exatamente. Eu ando pra ligando preocupar. esse botão meu, assim, nos últimos anos. eu também. Porque antes eu catava cabelo, sabe? Eu contava os cabelos que estavam no chão. Agora eu ando ligando Eu isso. também tô assim. Gente, falando pra caramba, né? Tomara que todo mundo tenha gostado aí de ter ouvido. Comenta aí pra gente. Querem fazer considerações finais? Eu adorei. É um tema que a gente precisa realmente falar. Eu defendo da gente falar, assim, tanto de economia quanto de feminismo, todos esses temas. Qualquer coisa que a gente queira falar, né? Pra chegar nas pessoas, né, Isso eu é muito acho. importante. Quando a gente atinge, né, grande parte do público, é muito legal. Se a pessoa concordar ou não, gente, paciência, vida que segue. Mas eu acho que é interessante cada um ouvir opiniões, né, contrárias. Agradecer a Clarice, a disponibilidade, né? Fico muito feliz dela ter vindo aqui falar com a gente. Volte mais vezes, Volte né? mais Voltarei. vezes. E é isso. Até o próximo Até episódio. o próximo. E eu, assim, eu Vocês saio querem daqui... falar alguma coisa Não, também? eu saio daqui... Cada vez que eu penso sobre isso, eu penso como é que eu sou grata, gente. Porque a gente é muito grata. A gente tem que ser grato porque a gente é muito privilegiado. Sim. Né? Deixa eu terminar. Não, Porque pode eu falar. corto as pessoas, eu tenho esse problema. Eu também. faço muito coisa de homem que faz com mulher, eu faço. Olha só, é só porque a gente não comentou algumas coisas, mas que realmente o programa acaba ficando muito grande, então a gente faz mais vezes. Em relação à pergunta, que era um dos temas lá, que era por que existem ainda mulheres muito machistas, né, em relação às outras mulheres. É muito natural isso, porque a gente foi criado para isso, né? Exatamente. A gente foi criado cresceu, para julgar a outra, sim. né? Então é natural. A gente tem que Eu nem ir... falo que são machistas, eu falo que elas reproduzem machismo. a gente precisa ir Porque- desconstruindo, né? Assim, então, para também não alongar tanto o assunto, eu já passei mais assim, raiva com mulher do que homem. Não, Muito, não muito. digo de tipo trabalho de me menosprezar. Sim, é Eu- natural. Exatamente. E o físico é muito mais natural Sim. ainda. O físico e comportamental. Tipo assim, fulana tá feia, tá gorda, tá mal arrumada. Fulana traiu fulano. O que você tem a ver com a vida do quantas outro, né? vezes, exatamente. Quantas vezes hoje eu faço, às vezes eu vou pensar alguma coisa sobre alguém e falo assim, o que eu tenho com isso? Eu mesma já... Eu falei também que eu trouxe tenho isso com pra minha vida. O que eu tenho? Não tenho nada com isso, então não vou falar. Não vou pensar. Sim, entendeu? sim, a gente tem muito disso, mas assim, igual fica parecendo que, né, que é só mulher que fala mal, né? Não, Que, não, que não. faz Sim, fofoca, não, mas às vezes a gente talvez exterioriza mais, né? Mas eles são mais unidos em Sim, relação a sim. proteger um ao outro, eles são mais, É, entendeu? Caio. São sim. Você não vê homem ficar criticando que o outro tá gordo, Não, barrigudo. não, eles têm uma Entendeu? broderagem forte. Fulano traiu a é fulana. forte. Garanhão, ele. Exatamente. Exatamente. A gente vê muito homem aí, não sei se foi a Paula, foi a Isadora, falou, a gente vê muito homem gordo, careca, nem aí, Pegando com as geral. mulheres maravilhosas, pensando assim, as próprias mulheres, eu sou suficiente, porque às vezes Não, foi e traída, ele né? cobrando dela, né? Nota, ó, como tá parecendo uma celulite Bom, ali. esses meninos como se fosse um Gente, troféu, ó. né? Clarice, muito obrigada por ter Gente, vindo. eu Venha que agradeço mais. o convite. Venha muito mais. Feminismo é um tema muito grande, né? Muito. A gente Dá pra gente pegou um dividir e fazer recorte, vários. Mas eu estou muito feliz pelo convite, por estar aqui com vocês, 3 mulheres, né? Cada uma na sua profissão. E a gente é tudo, né? A gente faz tudo. E eu sempre que vocês quiserem me chamar, eu estou disponível. Já que falo que eu show. estou disponível. Beijo grande, gente. Até o Tchau, próximo beijo. episódio. Obrigada. Tchau.